sabe quem foi Di Cavalcanti? Sabia que ele foi um dos idealizadores da inesquecível Semana de Arte Moderna de 1922? Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, ou Di Cavalcanti, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1897. Dividiu-se entre seus múltiplos talentos. Foi pintor, jornalista, ilustrador, caricaturista, muralista, escritor e cenógrafo. Ele foi um artista completo. Emiliano rejeitou a arte abstrata do seu tempo e sempre foi figurativo. Quando morreu seu pai, iniciou a vida profissional publicando caricaturas em revistas e jornais. Em 1917, estimulado pela família, mudou-se para a capital de São Paulo, transferindo-se para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Apesar de apreciar a vida paulistana, sentia-se sempre saudoso dos folguedos e das festas do Rio de Janeiro, principalmente do Carnaval, tema que repetidamente levaria para suas obras. Aos 17 anos de idade, Di Cavalcanti já era ilustrador e caricaturista de alguns jornais e revistas. Consagrou-se trabalhando na revista Fonfon com charges sociais, caricaturas e pinturas de gênero. Nessa época, influenciado pela Art Nouveau, Di Cavalcanti fez ilustrações semelhantes ao artista gráfico inglês Albert Beardsley. Na livraria O Livro, pertencente ao escritor Monteiro Lobato, fez a sua primeira exposição individual apresentando o álbum Fantoches da Meia-Noite. Dividia sua vida entre São Paulo e Rio de Janeiro em seus frequentes passeios pela boemia carioca. Conheceu o compositor e maestro Villa-Lobos, então artista iniciante, e realizou estudos de figurino para o balé Carnaval das Crianças Brasileiras, composto por seu amigo. Fez amizade com um grande número de intelectuais residentes na cidade de São Paulo, como os escritores Oswald e Mário de Andrade, e dedicou-se a retratá-los por meio de caricaturas. No ano do centenário de independência do Brasil, 1922, com a adesão do escritor Graça Aranha e do apoio financeiro de Paulo Prado, Di e um grupo de amigos resolveram libertar a arte do nosso país das formas acadêmicas de influência europeia, implantando a nacionalização da arte brasileira por meio da Mostra de Arte Moderna. Para divulgar melhor essas ideias, sugeriu que São Paulo tivesse uma semana de escândalos literários e artísticos. Di preparou toda a parte gráfica do catálogo ao programa e expôs 12 trabalhos, entre os quais boêmios, já demonstrando a simplificação da forma e da cor, insinuando sua rebeldia num trabalho fora dos conceitos da época. O evento foi realizado nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, tendo a participação de escritores, desenhistas, pintores e músicos que propunham uma arte mais livre do passado e que ressaltasse a identidade brasileira, transmitindo tudo de belo desse país tropical, colorido e alegre. Começou a ficar conhecido como ilustrador, sendo disputado por diversas revistas, chegando nessa fase a utilizar-se do pseudônimo Urbano como cartunista. O apelido Di começou a pegar e ele passou a assinar artisticamente Di Cavalcanti, posteriormente ficando-se para a imortalidade como Di Cavalcanti. Dois pobres diabos à procura de uma boa oportunidade. Estes são Pipoca e Ritintim, criados por Di quando atuou como cartunista sob o pseudônimo de Urbano para o Diário das Crianças, suplemento dominical do Diário da Noite paulistano em 1927. Demonstrando seu bom humor, Di misturou realidade e ficção para exprimir suas ideias. Pintou seu amigo Mário de Andrade em meio a personagens de sua imaginação. Mário, impressionado com a dramaticidade de sua pintura, o apelidou de Menestrel dos Tons Velados. Você consegue identificá-lo nessa pintura? Se precisar de ajuda, veja a caricatura de Mário feita por Di. Apreciando a arte renascentista de Tiziano, aprofundou o estudo dos focos de luz, apresentando figuras mais estilizadas que aumentam o volume da obra, fazendo sobressair o encantamento das formas, como na tela O Beijo. Como já possuía conhecimento do cubismo, nesse trabalho demonstrou uma oscilação entre o não acadêmico e o não moderno, assim produziu a tela colombina, sem se preocupar com o realismo imposto
gosto pelo estilo acadêmico. Em 1923, vendeu algumas obras e partiu para a Europa, indo trabalhar como cronista do jornal Correio da Manhã em Paris. Na capital francesa, nosso artista assimilou várias tendências, cursou por pouco tempo a Academia Ranson, passando a filtrar o que lhe interessava, iniciando a transformação de sua linguagem plástica. Comunicativo e simpático, logo conquistou novos amigos, dentre eles o pintor espanhol Pablo Picasso. Em 1930, encantou-se com a anarquia gerada pela fragmentação das figuras idealizadas por seu colega e compôs o óleo Cinco Moças de Guaratinguetá, onde apresenta cores mais chapadas, demonstrando a forma geométrica e a disciplina cubista. Essa obra também foi reproduzida em selos pelos Correios do Brasil. Sua admiração por Matisse é percebida nas pinceladas mais livres, nas cores vivas e nos elementos ornamentais que passariam a compor sua obra. Desse modo, apresentou os tipos brasileiros e seu modo de vida. Já de volta ao Brasil, inspirados nos muralistas mexicanos José Orozco e Diego Rivera, pintou painéis para o Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Executou, ao longo de 30 anos de carreira, mais de 500 desenhos que foram doados ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Atualmente, esse acervo está integrado ao Museu de Arte Contemporânea da USP. Internacionalmente conhecido, expôs em várias capitais da Europa, Uruguai e Argentina. No Brasil, escreveu para o jornal Última Hora a coluna intitulada Preto no Branco, abordando temas do cotidiano. Muito conceituado que era, seus desenhos foram requisitados para ilustrar os livros de renomados escritores, assim como lhe solicitaram a criação de capas, sendo que seu grande amigo Jorge Amado foi quem mais recebeu essa colaboração. Diversos romances do escritor baiano foram por ele ilustrados, a exemplo de Gabriela Cravo e Canela. Di foi de grande destaque na fundação de Brasília, capital de nosso país. Admirado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, em 1960 recebeu a encomenda de produzir os projetos das tapeçarias que integrariam o acervo do Palácio da Alvorada. Os cartões e esboços foram criados em Paris. A pedido do arquiteto Oscar Niemeyer, Di executou para o prédio da Câmara dos Deputados um mural intitulado Candangos, que representa a chegada dos colonizadores à cidade. Para a Caixa Econômica Federal, fez os óleos Inconfidência e Independência, que representam temas da história brasileira. Momentos de figuração expressiva da nossa história foram expostos no tríptico Navio Negreiro, que podemos ver no Museu Nacional de Belas Artes, em exibição permanente. Di Cavalcanti tratou a figura feminina em estilos diversos, com formas largas e curvilíneas, expressando um clima intimista. Podemos identificar a influência de Matisse nesses retratos femininos através das poses descontraídas, das padronagens e texturas do ambiente retratado, das formas curvilíneas, cores intensas e principalmente na captação da suavidade da alma feminina. Em 1976, quase aos 80 anos de idade, lúcido e produtivo, continuou pintando até que, acometido de grave enfermidade, em 26 de outubro veio a falecer na cidade do Rio de Janeiro, deixando inéditas várias obras. Todo seu material de trabalho, prancheta, cavalete, pincéis e tintas, foi doado ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Constantemente são expostos naquela entidade, juntamente com a tela que ficaria inacabada. Di Cavalcanti sempre primou pela arte figurativa, atuando como uma ponte entre diferentes classes sociais. Explorou o universo musical carioca, retratando instrumentos, cantores, grupos instrumentais, evidenciando sua preferência pelo samba, pelo choro e pelo carnaval de rua carioca. Nesse contexto, Mário de Andrade comentou: Di Cavalcanti não confundiu o Brasil com paisagens. Em vez de pão de açúcar, nos dá samba. Em vez de coqueiros, mulatas e carnavais. Di Cavalcanti foi um pintor que buscou sua fonte inspiradora na representação do ser humano e da sociedade que presenciou. Di Cavalcanti foi reconhecidamente tradutor da alma brasileira e detentor do título de pintor de nossa gente. No nosso trabalho prático, a gente vai precisar da folha do papel canson, lápis, borracha, aquarela em pastilha, potinho com água e pincéis.
2 pincéis finos e um médio. Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai observar algumas características da obra de Cavalcante. Primeira delas, a gente tem cores bem fortes. Outra coisa são os contornos bem marcados. Ele coloca muito isso no quadro dele. Uma outra característica que a gente pode ver são os sombreamentos. Esses sombreamentos podem ser suaves ou podem até mesmo ser bem contrastados. Os personagens são os elementos principais das cenas. Todo o ambiente em torno pode ser inclusive simplificado, decorativo e às vezes estilizado, que vão formar só o ambiente onde vai se inserir as formas. Vamos lá? Para fazer esse exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz o seguinte: eu peguei algumas imagens de carnaval, peguei alguns elementos que estão aqui, alterei algumas características dele e fiz lá nesse meu ambiente, inspirado nesse ambiente aqui desse quadro do próprio de Cavalcante, alterando algumas coisas. Então assim, esse personagem, coloquei mais ou menos ele aqui, coloquei esse outro no centro e essa moça eu também alterei aqui, alterei a vestimenta, aliás eu alterei a vestimenta de todos para criar o meu próprio trabalho, tá? Então vamos lá. Primeira etapa, o desenho. Aí eu fui lá e fui marcando as áreas, eu fui desenhar mais ou menos as áreas onde vão ficar os personagens. Na hora da pintura, eu vou procurar pintar primeiro o fundo.
Então, analisando agora o nosso trabalho, a gente vai primeiro pintar a etapa do fundo, lembrar de fazer alguns volumes em algumas áreas, do mais escuro para o mais claro, um volume tridimensional. A gente pode marcar também bem os contornos, como o de Cavalcante fazia, e lembrar de dar uma maior ênfase às figuras que vão estar em destaque. O fundo pode ser estilizado, com padronagens, então você vai criar o seu inspirado no de Cavalcante. Bom trabalho!